Senhoras e senhores, boa noite. Autoridade presente, entidade presente, boa noite. O que é energia? Energia é uma força poderosa, invisível. É uma força poderosa, invisível. E de que é feita essa energia? É de condensação cósmica. E o que é condensação cósmica? Quando todos vocês passarem a se conhecer através dos livros Universo em Desencanto, vão saber o que é condensação cósmica. O nosso estado natural é de energia e não matéria. A matéria é um ser simbólico, aparente, de vida provisória e passageira. E o nosso estado natural é de energia. Energia pura, limpa e perfeita. Existe a energia elétrica e magnética materializada, que são todos os seres de matéria. E existem a energia elétrica e magnética invisível, que é a natureza, que é a vida que fez a nossa vida e todas as vidas. A energia que transmite o pensamento e a imaginação. Existe a energia mediadora, a energia que rege os planetas. E existe a força maior, a energia racional, a energia que deu causa a todas essas energias. Existe um mundo superior a este, chama-se mundo racional. E os habitantes deste mundo, os habitantes do mundo racional, que são nossos irmãos de origem, é que se transformam em discos voadores para dar a entender à humanidade que existe outro mundo com seus habitantes, que é o mundo racional. Então se transformam como discos voadores, dando a entender que tem tripulantes dentro do disco voador que comanda a nave para onde quer. A apresentação do disco voador é simbolicamente. São os habitantes do mundo racional que se transformam dessa forma, avisando à humanidade que existe outro mundo habitável, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Todos são de origem racional. E assim, uma infinidade de avisos tem sido feito pelo mundo racional, aparecendo a porta do livro no espaço. Muitos têm visto, simbolicamente, como disco voador também, simbolicamente. E outra forma que os habitantes do mundo racional usam
para despertar a atenção da humanidade, como chuva de energia prateada. E assim vem aparecendo no mundo inteiro, avisando a humanidade que estamos no começo de uma nova era, no começo de uma nova fase da natureza, que é a fase racional, tida como a fase do terceiro milênio. E a fase do terceiro milênio já vem sido anunciada há muito tempo por Nostradamus, São João e outros profetas de antiga era, que anunciavam quando chegasse essa fase, todos iam se conhecer e aprender a viver. Porque a vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver. Mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizado. E os seres orgânicos imperam no desgrandeamento, na desgrandeação da vida. A vida, para ser bem formada, bem constituída, firme, equilibrada ao bom viver, é preciso que os seres orgânicos e as organizações sejam todas paralelas ou adequadas ao modo do que se constitui a vida. E a vida também é constituída de diversas organizações e de diversos meios do poder da vida. O poder da vida está naquilo que as organizações podem corresponder para equivaler à vida. Porque o que vale a pessoa ter vida, viver e não saber viver, não vale nada. Porque quanto mais procura se organizar na vida, mais se desorganiza. E se desorganizando, mais o sofrimento vem tragando, como a maré, sempre contra a maré dentro do mar. E assim essa tempestade que reina na vida da pessoa, que naufraga essa vida preciosa. Tempestade essa, feita por não saber viver. E fica a pessoa a imaginar e a dizer: quanto mais eu procuro o bem, mais ele de mim se distancia, mais longe fica, ou talvez no infinito, porque não enxergo o que eu vou fazer da vida. E fica a pessoa nesse clepurco amargo, nesse sonho de sofredor, desesperado, neste sonho de lágrima, neste pesadelo infernal, pensando uma infinidade de coisas,
e não sabendo como resolver o seu ideal. E há muito tempo, o homem foi considerado pelos estudos como o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos que praticam contra as leis naturais. E o homem é um vago bicho sem destino, que nasceu em cima desta terra sem saber por quê e nem para quê. E nesta obra, todos vão saber por quê. Esta obra é o fruto da imunização racional. Nela está exposta da forma mais simples e clara todos os conhecimentos da formação deste mundo e dos seres que habitam. Os esclarecimentos da origem de tudo, do antes de ser tudo o que era, e como chegou a ser o que é, pela degeneração e deformação da natureza. Não é um conhecimento extraído do saber deste mundo. É a verdade da verdade, ditado pelo racional superior. Entidade da planície racional, através do seu representante responsável por esta edição, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho. E o Brasil é o primeiro ponto de riqueza angelical. Por nascer no Brasil a cultura racional. Então, sendo o Brasil o primeiro país a ter conhecimento da imunização racional. E assim, gente, o Brasil se colocando num ponto mais elevado em tudo. Por nascer no Brasil o equilíbrio do universo. O Brasil é a fonte de cultura racional. É o pedaço do mundo mais iluminado racionalmente. O Brasil sempre foi um país espiritual, um povo ordeiro, que sempre se conservou calmo. E por isso tinha que nascer no Brasil a bênção de Deus, como está aqui, Brasil racional. Então são feitas essas referências todas sobre o Brasil, porque o Brasil foi o país escolhido pelo racional superior, para que nele nascesse a redenção universal, por meio do conhecimento da cultura racional. Por isso nasceu no Brasil o universo em desencanto. Nasceu no Brasil a cultura racional. E a cultura racional é um conhecimento independente de qualquer doutrina ou seita. Não é espiritismo. É um conhecimento que interessa a todos. E quem dá este conhecimento é o racional superior. O racional superior é de um mundo muito superior a este.
não é espírito, é um vivente como nós, aqui da Terra, diferente apenas porque não é terreno. Espíritos são viventes que habitam o vácuo entre o Sol e a Terra, e que nunca saíram disso, sempre em expiação e experiência. E o racional superior é de um mundo muito superior ao nosso, e comunica-se com os habitantes da Terra por seres estes feitos da mesma natureza, e por isso tem a faculdade de uma comunicação natural. Os espíritos comunicam-se com o povo do mundo através de irradiação, e os habitantes do mundo racional fazem suas comunicações através da imunização. A irradiação é aqui, deste mundo elétrico e magnético. E a imunização racional é do mundo racional, que fica muito acima do Sol, com seus habitantes, e progresso muito diferente do nosso. E este mundo que nós habitamos é consequência de seus próprios habitantes. E os primeiros passos da formação dessa deformação que é este mundo estão tudo bem esclarecidos nos livros Universo em Desencanto. Deus existe, mas não foi Deus que fez esse mundo aqui. O mundo é consequência de seus próprios habitantes. Não foi Deus que jogou todos dentro desse inferno. Este mundo é um inferno. Eletricidade é fogo. E o mundo é um conjunto elétrico e magnético. E por isso só enxergamos a poder de fogo. Fogo de dia, que é o sol queimando tudo, e fogo à noite. Para enxergarmos, tem que acender o fogo. Deus é puro, limpo e perfeito. Não fez ninguém assim, sofredores e mortais. Então vamos saber a verdadeira origem da humanidade nos livros Universo em Desencanto. Porque de onde nós viemos e para onde nós vamos, ninguém sabia. Outros, mais estudiosos, mais desenvolvidos, mais inteligentes, criaram e provaram que não há efeito sem causa. Se existe esse mundo, é porque existe outro que deu causa a este. Esta palavra alertou a humanidade. E ainda mais dizendo, se existe o Filho, é porque existe a causa. Então alertou a humanidade de uma maneira muito brilhante, fazendo ver que se existe este nosso mundo inferior, é porque existe a causa. Outro mundo superior a este. Foi então que acordaram
para a prova do efeito sem causa. Os estudiosos começaram a fazer experiência de todas as ordens, para ver se entrava em contato com a causa, que é o mundo que deu consequência a isto. Mas nunca conseguiram, cientificamente e filosoficamente. E nas experiências começaram a se desenvolver com as forças do elétrico e magnético, entrando em contato com os habitantes do espaço. E para diferenciar da palavra espiritismo, cientificamente, para mostrar uma superioridade, denominaram como telepatia. Telepatia é o espiritismo com um nome diferente, com um nome científico. O telepata é um espírita que entra em contato com os habitantes do espaço entre o Sol e a Terra. Então, entrando em contato, recebem comunicações, intuições, mensagens telepáticas em diálogo com os habitantes do espaço. Mas nunca passou disso. Nunca definiram coisa alguma. Porque tudo isto é do campo espiritual. É aqui do astral inferior. Os astros do espaço. E de forma que esses habitantes, procurando sempre manter o contato com esses médios telepatas, mas que nunca puderam divulgar coisa alguma sobre a humanidade. E é por isso que a telepatia é muito antiga. São meios orientados por este ou aquele protetor, que dá a sua identidade conforme bem lhe parece. Porque no espaço não existe cartório para registro de espírito algum, nem muito menos sexo diferente. Todos os espíritos são um ser só, não existe sexo. O espiritismo que criaram uma infinidade de classes. Assim, em magia negra, uma classe, espiritismo científico e filosófico, outra classe, a telepatia, outra classe, e uma infinidade de linhas diferentes, com suas práticas diferentes umas das outras, que no princípio foi muito respeitado, por fazerem somente a caridade. E depois começou a ser desrespeitado por entrar na parte comercial da mistificação. A telepatia é muito antiga, mas sempre marcando o passo no mesmo lugar, por seres habitantes aqui do espaço, entre o Sol e a Terra. Porque todos são irmãos. Todos vivem sem se conhecer, tanto os invisíveis como os visíveis. Todos saíram do mundo racional e vivem sem se conhecer. E hoje a humanidade está em condições de entender e de compreender a nossa origem. E por isso estão aqui os livros Universo em Desencanto, esclarecendo tudo. Tudo está bem esclarecido. Infinidade de fases que passamos, infinidade de transformações. Devido às transformações, perdemos a noção da vida anterior a essa. Está tudo aqui bem esclarecido nos livros Universo em Desencanto. Fase que passamos,
tempo que passamos, o tempo da monarquia, o tempo da escravidão, o tempo que existia muita fartura, tudo foram fases que já passamos. No tempo da monarquia, que foi o tempo da escravidão negra, a fartura era demais. Porque tinham os escravos para fazer a plantação, para trabalharem na roça. Esse foi um bom tempo em que a fartura era demais. Porque tinha os escravos para trabalhar. Tudo era baratinho. Um vintém tinha grande valor. Com um vintém comprava uma fazenda. Isso no tempo dos vinténs. No tempo de Dom Pedro II. No tempo em que se dizia que se amarrava cachorro com linguiça. E o cachorro não comia linguiça, de tão farto que vivia. A fartura era incalculável, não existia miséria. Um ovo era um rei, menos do que um vintém. E assim, gente, tudo era tão barato, que parecia que aquela fartura duraria a vida inteira. E o povo de Portugal era quem comandava o Brasil, que chegaram até dizer que o Brasil era colônia de Portugal. E se não fosse o grito do Ipiranga, o Brasil até hoje seria escravo de Portugal. Mas Dom Pedro I gritou a liberdade no Ipiranga. Liberdade ou morte. E abriu guerra com Portugal. E para Portugal, nessa época, ia grande quantidade de ouro. Toneladas e mais toneladas de ouro para Dom Manuel, que era o rei de Portugal. E é por isso que Portugal se abasteceu de ouro. Mas como tudo é passageiro, Portugal hoje vive numa das maiores misérias. E tudo isso, gente, tem na história do Brasil. Mas é que não conta as grandes toneladas de ouro que foram para Portugal. A coroa de Dom Manuel é feita de ouro maciço e de pedras preciosas. Tudo do Brasil. Para ver que no tempo da monarquia imperava a fartura. Porque todos os jesuítas e padres tinham uma infinidade de escravos. Todos os barões tinham uma infinidade de escravos. Havia muita fartura. E a escravidão imperou por muitos anos. Até que a princesa Isabel se apaixonou por um escravo. E o escravo pediu que desse liberdade a todos os escravos. Aí surgiu a Lei Áurea, porque a princesa Isabel se apaixonou por um escravo. Aí veio a liberdade. E o imperador, quando soube, ficou revoltado, porque ele tinha ido para Petrópolis dar um passeio para ver suas apaixonadas. E essa é a história verdadeira que passou na escravidão. A verdadeira história nunca contava, porque não podia contar. Mas hoje, como o Brasil vive um regime de liberdade, aí podemos contar. E podemos contar com todos vocês presentes,
para que adquiram o livro Universo em Desencanto e passem a se conhecer. Saber quem são, de onde viemos, está tudo bem esclarecido. Leia o livro Universo em Desencanto, a verdadeira origem da humanidade. Obrigado.